Grande Dr. Helmut. Digita. Não, não sei digitar isso não. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão da live passada, que algumas pessoas me mandaram direct dizendo que não tinham entendido só nada e etc e tal. Vou tentar fazer uma revisão bem rápida, tá certo? Pra gente não perder muito tempo, mas pra poder dar uma contextualizada até pra quem achou que não entendeu. Beleza? Na última live a gente falou basicamente dos indexadores da economia e do FGC. Por quê? Porque vocês vão ver hoje que se vocês não tiverem noção disso, vocês não vão conseguir entender muito como a gente começa a fazer a nossa carteira de investimentos propriamente dita, né? Como a gente vai começar hoje falando de produtos de renda fixa, são produtos extremamente fundamentais tanto para a nossa formação da nossa reserva de emergência, quanto para a formação da carteira propriamente dita, principalmente quem traçou lá o perfil e percebeu que tinha um perfil mais de conservador, tá certo? Então, na última live a gente comentou o que era o LCI, ou o que era o CDI, o que era o IPCA e o que era o... Até eu tô me confundindo agora. A gente falou da Selic, do IPCI, do CDI e do IPCA. Na verdade, todos esses são indexadores de economia, tá certo? A gente vai observar que a maioria dos investimentos em renda fixa são atrelados a algum deles. E basicamente o seguinte, o IPCA, ele mede a inflação do país, ele vai ser fundamental para alguns investimentos que usam o IPCA como indexador, tá certo? Então assim, você para saber quanto é o IPCA, qualquer Google que você der, você vai observar que você vai ter, hoje a gente está em torno, a meta da inflação esse ano para a gente é de 4,25%, a gente atualmente está com a previsão de terminar em 3,8%, esse é o valor do nosso IPCA atualmente. O CDI é o certificado de depósito interbancário, é aquela taxa que os bancos utilizam para pegar dinheiro de um ao outro quando termina o dia. Os bancos que terminam o dia, digamos assim, com saldo negativo, por ordem do Banco Central, devem terminar com os rendimentos estáveis, né, digamos assim, para poder manter a saúde financeira ok. E aí esse valor que eles pegam dinheiro entre eles é chamado CDI, que fica praticamente igual à Selic, que é a taxa de juros do país. Então, com esses indexadores, a gente vai conseguir entender melhor como formar nossa carteira de investimentos propriamente dita, tá certo? Então, hoje, na Sopa de Letrinhas parte 2, o que a gente vai ver? A gente vai ver exatamente um pouquinho sobre LCIs, sobre LCAs, sobre CDBs, tá certo? E eu vou fazer uma pincelada em LCs, que não é tão comum, apesar de existir, que são as letras de câmbio. E a gente vai falar também um pouquinho de CRA e de CRI. CRA são os certificados recebíveis do agronegócio e as CRI são os certificados recebíveis do mercado imobiliário. Vocês vão já entender o que é essas siglas que parecem ser bem difíceis, mas que não são, tá certo? A gente vai começar com o queridinho do mercado financeiro da renda fixa, né? Todo banco sonha em vender um CDB para um cliente, né? Quem nunca teve a presença de um gerente oferecendo um CDB. Na verdade, o que é o CDB? O CDB nada mais é do que o Certificado de Depósito Bancário. Isso é o que significa a sigla CDB. Mas ao pé da letra, o que quer dizer um CDB? CDB nada mais é do que você emprestar dinheiro ao banco. Você, como pessoa física, empresta dinheiro ao banco para o banco pegar esse dinheiro e emprestar para uma outra pessoa ou para uma outra instituição e assim por diante. E aí eles fazem isso de que maneira? Principalmente os bancos. Muito simples, eles lhe oferecem uma taxa, digamos, ridícula, né? Eles pagam muito pouco por isso, para depois emprestar esse dinheiro por um valor bem mais alto, para alguma outra pessoa ou para alguma outra instituição. E é nesse volume de dinheiro, nessa captação de dinheiro, dessa diferença de juros que os bancos conseguem ganhar muito dinheiro. É por isso que na uma live atrás ou duas, a gente falou da importância de se abrir uma conta numa instituição financeira de plataforma aberta. Ou as corretoras, como alguém gosta de chamar. Corretora às vezes assusta, por isso que eu gosto de falar de instituições financeiras de plataforma aberta. Por quê? Porque nessas instituições de plataforma aberta, você vai conseguir acessar milhares de CDBs e com milhares de rentabilidades diferentes, entendeu? Quando você vai para um banco específico, o banco ele vai lhe oferecer o CDB dele e obviamente ele não vai querer lhe pagar muito por isso. Vocês lembram da última live que a gente comentou que às vezes um CDB de um banco, eles vão querer te pagar 90%
por cento do CDI. O CDI já é a taxa que eles utilizam entre eles mesmos para poder captar dinheiro. E aí quando é você que está lá no banco como cliente, eles querem te pagar muito menos por isso. Então assim, é pelo menos injusto. Mas é através dessa forma que os bancos conseguem captar muita grana. Então, basicamente, o CDB o que é? É o Certificado de Depósito Bancário, é uma forma que você empresta dinheiro ao banco, para o banco ou captar para terceiros, ou para poder sim investir, ou para pagamento de dívidas do próprio banco. Então, ele utiliza esse dinheiro exatamente para um benefício próprio. E através disso, ele vai te oferecer alguma rentabilidade, tá certo? No final de um período determinado, você vai receber uma rentabilidade X por isso. Nesse ponto é bastante interessante a gente observar basicamente três coisas. Existem nesse tipo de produto, né, de renda fixa, geralmente eles são atrelados a algum indexador ou alguma taxa ou alguma componente de taxas, que é o que você já deve ter escutado falar, que são os investimentos que são pré-fixados, os investimentos que são pós-fixados e os investimentos híbridos, tá certo? Nesse ponto aqui é importante a gente falar disso, por quê? Porque tanto os CDBs, quanto as LCIs, quanto as LCAs, eles podem ter essa padronização, tá certo? Então, o que seria um investimento pré-fixado, o que seria um investimento pós-fixado e o que seria um investimento híbrido, né? O que seria um CDB ou um LCI ou um LCA com esses formatos. O pré-fixado, como o nome já está dizendo, geralmente o banco lhe oferece uma taxa fixa desde o início do contrato. Por exemplo, você vai comprar um CDB do Banco do Brasil e ele vai te oferecer 8% ao ano. Pronto, então essa é a taxa que você vai ganhar durante todo o período do CDB, certo? Lembrando que os CDBs eles variam de 30 dias até 5 anos. E aqui a gente tem que lembrar de outro tripézinho dos investimentos, que é o que? Geralmente todo investimento você busca o que? Três coisas basicamente. Você busca segurança, você busca rentabilidade e você busca liquidez. Só que infelizmente esses três pilares não andam juntos. Raramente você consegue um investimento que tem as três coisas juntas. Então aqui você vai observar que quanto mais tempo o seu dinheiro ficar preso, isso é, quanto menos liquidez você tiver, mais retorno você terá. Então, nos investimentos de renda fixa, uma das coisas que você tem que ter muita consciência é exatamente qual período de tempo você vai poder ficar sem aquela grana, sem aquele dinheiro. Por quê? Porque quanto mais tempo você puder ficar sem ele, mais você vai retornar, tá certo? Então, os investimentos pré-fixados é aqueles que o banco já lhe diz desde o início quanto você vai ganhar, certo? No pós-fixado, como o nome está dizendo, é uma taxa que vai ser fixada depois. Depois de quê? Geralmente são investimentos atrelados ao, como a gente falou na última live, ao IPCA ou ao CDI. Então, geralmente, os investimentos pós-fixados vai ter uma pós-fixação exatamente ou no IPCA ou no CDI. Então, como a gente já pode observar, são investimentos que eu só vou saber quanto realmente eu vou ganhar ao final do período. Tá certo? Por quê? Porque o IPCA, como a gente viu, ele varia e o CDI também. Então, são investimentos também seguros e etc, mas tem esse probleminha. Você não tem como, se você for muito conservador, for muito medroso, o pós-fixado, você não tem como, a pessoa que vai lhe vender, no caso, não tem como lhe garantir exatamente quanto você vai ganhar. Você tem como ter uma noção, mas você não tem como prever. Então, assim, se tivermos em situações econômicas em que os juros têm uma tendência de alta, em que a economia não está muito controlada, não está muito estável, com tendência de aumento de juros e etc, vale a pena às vezes você entrar no pós-fixado. Por quê? Porque quando a economia está muito bagunçada, a tendência é que os juros aumente. Os juros aumentando, o IPCA vai aumentar, a inflação vai aumentar e geralmente o CDI também aumenta, né? Que acompanha a taxa Selic. Então você acaba ganhando mais com isso. Se você tiver numa calmaria, numa economia que está tendendo a queda, como a gente está agora, né? Tipo, o Selic está prevendo acabar o ano em 4,5. Então a gente está em 5,5 hoje. Então, em tendência de queda, às vezes vale mais a pena você pegar um pré-fixado, porque você pelo menos garante aquela rentabilidade. E o híbrido é o quê? São aqueles títulos de renda fixa, seja um CDB, LCI ou LCA, que, como o nome está dizendo, você mescla uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Geralmente quem gosta de fazer muito isso é o Tesouro. Você já deve ter escutado falar do Tesouro Selic, do Tesouro IPCA, que geralmente eles lhe oferecem o valor do IPCA mais algum percentual.
Esses são os híbridos. Os híbridos, infelizmente, são os que você tem menos opções no mercado. Porque o híbrido ele é excelente, no final das contas, porque ele lhe garante, na pior das hipóteses, o seu poder de compra. Por quê? Porque geralmente ele consegue manter o IPCA garantido, que é exatamente a inflação, que é o seu poder de compra, e lhe dá mais algum benefício, algo 3, 4, 5%. Entendeu? Então isso basicamente é a diferença do pré-fixado, do pós-fixado e do híbrido. Beleza? Por quê? Porque toda vez que você for acessar a plataforma, para você comprar algum desses produtos, você vai ver que lá vai estar escrito exatamente isso. CDB pré-fixado de tanto, CDB pós-fixado X, ou então CDB pagando IPCA mais alguns porcentos. Entendeu? Geralmente vai ser assim que você vai conseguir achar na plataforma. Tá certo? E aí, quais são as outras vantagens e desvantagens do CDB? O CDB ele é garantido, certo? Pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que a gente também falou na última live, que é o quê? Que são investimentos em que o FGC, que a gente viu que não é uma entidade pública, né, uma entidade civil, que ele lhe protege até R$250 mil por CPF e por instituição bancária, tendo um teto máximo hoje de 1 milhão. Então é o seguinte, quando você vai comprar um CDB, você vai ter essa garantia, que até 250 mil do seu capital por CPF, por instituição bancária, você vai estar protegido de uma eventualidade daquele banco que você comprou aquele CDB quebrar. Mas mesmo tendo essas garantias, é fundamental que toda vez que você vai comprar um título desse, você observe o rating do banco, que é basicamente a classificação de risco que aquele banco é classificado. Tipo, quanto melhor o rating do banco, mais seguro você vai estar, para você não ficar dependente só do FGC. Tá certo? Outra coisa que a gente tem que ter em mente do CDB é o quê? Diferentemente da LCI e da LCA que a gente vai ver já, os CDBs você incide imposto de renda. E é uma taxa de imposto de renda que a gente considera que chama de regressiva. Quer dizer o quê? Quanto mais tempo você deixar seu dinheiro lá, menor vai ser o imposto a pagar. Tá certo? Então, se menor o imposto a pagar, a tendência de você ter um lucro maior aumenta. Entendeu? Então assim, todo CDB, você quando termina aquele prazo, que pode variar de 30 dias até 5 anos, isso aí vai depender do tipo de CDB que você comprar e da rentabilidade que você vai querer, vai ter descontado o imposto de renda, beleza? E outra coisa importantíssima do CDB, caso você compre um CDB e aí no meio do caminho, logo no início, desista, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar IOF também. Então abaixo de 30 dias, tá certo? Você comprou um CDB com menos de 30 dias, precisou sacar, você também vai ter que pagar o IOF. Então o CDB é um título, né, de renda fixa que tem tributação. E isso é fundamental, não adianta olhar só para saber quanto ele vai lhe pagar. É importante saber também quanto você vai pagar quando você for executar aquilo. E lembrando que todas as taxas, tanto o imposto de renda quanto o IOF, só é incidido em cima do que você ganhou, não é em cima do montante que você aplicou, tá certo? Tipo, se você comprou um CDB de 10 mil reais, você só vai pagar IOF se você resgatar antes de 30 dias. Por exemplo, se em 29 dias você ganhou 100 reais, então você vai pagar o IOF só em cima de 100 reais. Tá certo? E no final do período, se aquele CDB lhe rendeu no final do período, você chegou no final dele de 10 mil, chegou com 12 mil, você não vai mais pagar IOF, porque você ficou até o final do prazo, mas você vai pagar um imposto de renda regressivo em cima de 2 mil, que foi o que você ganhou. O imposto maior é 22.000% e a menor taxa de imposto de renda vai chegar a 15%. Beleza? Então, basicamente, para CDBs, o que a gente precisa saber é isso. Que são títulos que você empresta dinheiro a um banco ou a alguma instituição financeira, você é protegido pelo FGC, mas você pode pagar IOF e você vai pagar imposto de renda. E eles podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. No pré-fixado, você já sabe quanto vai ganhar ao final. No pós-fixado, geralmente vai ser pós-fixado a algum indexador da economia, geralmente IPCA ou CDI. E nos híbridos, você vai ter uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Geralmente, eles utilizam o IPCA. Então, eles vão te dar tipo IPCA mais 4%, IPCA mais 5% e assim por diante. Beleza? Deu para pegar a ideia do CDB? O CDB é o queridinho dos bancos, é o queridinho da renda fixa, é o mais conhecido talvez deles, entendeu? E tem essas características. Vamos falar agora um pouquinho de LCI
e LCA, que é o outro conjunto de letrinhas da nossa sopa de letrinhas de hoje. A LCI e a LCA, basicamente o que são? Elas praticamente têm a mesma formação, têm as mesmas características. A diferença é para onde você vai estar emprestando o seu dinheiro. Na LCI, são chamadas de quê? Letras de crédito imobiliário. E as LCA são letras de crédito do agronegócio. Então, como o nome está dizendo, já dá para entender. Quando você adquire um LCI ou uma LCA, na verdade você está emprestando seu dinheiro para instituições que vão utilizar seu dinheiro ou no mercado imobiliário ou no agronegócio. Então, na verdade, até indiretamente você está ajudando no crescimento do país, principalmente nessas duas áreas. Tá certo? Aqui tem uma diferençazinha já para o CDB. Qual é? A LCI e a LCA você não paga imposto de renda. É um benefício que a gente tem para poder comprar LCIs e LCAs, que já é um benefício interessante. Não embora esse benefício não vá garantir que você chegue a ganhar sempre mais do que um CDB. Se você fizer as comparações naqueles simuladores que tem na maioria das plataformas de instituições financeiras de plataformas abertas, você vai ver que tem vários simuladores, você vai perceber que nem sempre esse benefício vai ser suficiente para ganhar do rendimento de um outro investimento de renda fixa. Mas não deixa de ser um fator, uma vantagem muito boa, a gente não pagar o imposto de renda. Outra diferença das LCI e das LCAs, elas não têm um prazo tão longo quanto o CDB. CDB tem CDB até de 5 anos de prazo. Então, quanto maior o prazo, maior é o seu retorno. Porém, menor é a sua liquidez. Então, quando você está começando a investir, às vezes o que você também precisa é de liquidez. Você não tem como também ficar sem aquele dinheiro preso por muito tempo. As LCIs e LCA geralmente tem prazo máximo de 720 dias, quer dizer, praticamente aí 2 anos. Tá certo? E elas precisam de um aporte de capital um pouco maior. Você vai ver que tem CDB até de R$1.000, você consegue comprar CDB. Já LCI e LCA já são geralmente para produtos acima de 5, 10 mil reais. Entendeu? Então já é um aporte de capital um pouco maior para se você quiser investir numa LCI ou numa LCA. E a diferença basicamente é essa, é exatamente a ausência de pagamento de imposto de renda. Você não precisa pagar o imposto de renda e elas quase sempre são pós-fixadas. O que diabo é isso? É o que eu acabei de falar. Os produtos pós-fixados geralmente são pós-fixados em algum indexador da economia. No caso das LCIs, das LCAs, praticamente sempre é o CDI. Então, toda vida que você for lá numa plataforma, que você for ver um LCI, um LCA qualquer, vai estar lá dizendo, essa LCI vai lhe pagar 110% do CDI. Essa LCI vai pagar 120% do CDI. Então, geralmente, elas são pós-fixadas. Por quê? Porque usam o indexador da economia, no caso aí o CDI. Você pode observar que quase todas vão ser desse tipo. Tá certo? Então, assim, LCI em comparação com o CDB, que é uma das coisas que o pessoal geralmente tem dúvida e gosta de saber, exatamente, a diferença básica é LCI e LCA, você precisa de um aporte de capital um pouco maior e elas não pagam imposto de renda, mas também pagam IOF. Caso você precise resgatar elas antes do prazo de 30 dias, algumas usam o prazo de 90 dias, mas aí vai estar lá no contrato, você vai ter que pagar IOF. Tá certo? Quer dizer, se você não precisar desse dinheiro antes do tempo, você além de perder a rentabilidade que aquele dinheiro lhe daria, você ainda vai ter que pagar os impostos, tá certo? Mas já não vai pagar o imposto de renda, beleza? Então, a gente falou já de CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, falamos das LCIs e LCAs, que basicamente são a mesma coisa, a diferença é que um vai pegar seu dinheiro e vai ser investido no mercado imobiliário e o outro vai investir no agronegócio, tá certo? A outra conjuntinho de letrinhas que eu queria falar era a LC. Que diabo é LC? São letras de câmbio. A diferença básica da letra de câmbio para tipo um CDB é porque o CDB geralmente é emitido por um banco e as letras de câmbio são emitidas por uma financeira. Como financeiras são instituições menores, o que é que você prevê com isso? Se é uma instituição menor ela precisa de dinheiro. Se ela precisa de dinheiro, ela está ávida a lhe dar mais por isso. Porém, você tem um risco maior. Mas, graças a Deus, as letras de câmbio também são protegidas pelo FGC. Então, como são instituições financeiras menores, normalmente elas conseguem lhe dar um
percentual a mais para poder captar o seu dinheiro, porque o seu dinheiro para ela vai ser fundamental. É exatamente isso porque que um banco lhe oferece tão pouco e as outras instituições acabam lhe oferecendo mais e você fica sem saber. Pelo amor de Deus, porque que eu tenho morro de medo de corretora, porque lá na corretora tudo é 100, 110% do CDI, isso não existe, porque meu banco só quer me pagar 85%. Exatamente por isso. O banco, ele se acha no direito, ele se acha que é muito forte e, portanto, ele acha que o seu dinheiro não é tão importante assim, digamos assim. Tá entendendo? Então, ele não quer lhe pagar por isso. Porque ele, na cabeça dele, ele vai conseguir dinheiro de qualquer forma. Porque sempre vai ter alguém querendo emprestar dinheiro para ele, já que ele é um banco e tudo mais. Né? Aquele negócio de ser conhecido, de ser tendo uma garantia, de ter um lastro maior. Já as instituições menores, elas, como elas não são tão conhecidas assim, elas acabam lhe dando essa possibilidade de você conseguir ganhar mais em cima delas. Porém, obviamente, eu concordo, o risco é maior. Só que esse risco é maior, mas está protegido pelo FGC. Lembrando que o FGC não consegue cumprir, né, não consegue cobrir todas as deficiências eventuais que acontecem no mercado financeiro, né, que a gente já viu na outra live. Mas, pelo menos é uma garantia que você vai ter esse dinheiro guardado. Então, basicamente, a diferença do LC para um CDB é basicamente o emissor, que no caso dos CDBs vão ser bancos e no caso das LCs vão ser instituições financeiras qualquer, tá certo? E aí, o outro conjunto de letrinhas que a gente vai falar hoje é das CRAs e das CRIs. O que diabo é CRA e o que diabo é CRI? CRA nada mais é do que são certificados de recebíveis do agronegócio e as CRI são certificados de recebíveis do mercado imobiliário. Vixe, Paulo, é a mesma coisa então, é de LCA e LCI? Não. Por quê? Porque a CRA e a CRI, na verdade, elas são emitidas por securitizadoras. O que diabo é uma securitizadora? Na verdade é o seguinte, são empresas, né? Elas funcionam como intermediários entre empresas que precisam de captação de dinheiro e você que é um investidor final. Então, na verdade é o seguinte, você já deve ter visto isso algumas vezes. Por exemplo, faz de conta que você vai comprar um apartamento, né? Inventa de comprar um apartamento, só que você vai comprar um apartamento financiado. Só que aquela construtora, digamos assim, ela precisa daquele dinheiro, digamos, à vista. Você pode até pagar parcelado, mas ela vai precisar daquele dinheiro na hora para poder fazer a obra propriamente dita, entendeu? Então, geralmente essas empresas, elas contratam uma securitizadora, que é como se fosse uma intermediária, e ela vai pegar essa dívida que você ia receber no futuro e transforma isso em títulos. E bota esses títulos para negociar. Então, na verdade, é como se você estivesse comprando uma dívida, entendeu? Pagamentos futuros acrescidos de juros. Então, como você pode observar, já é algo mais arriscado. Tá entendendo? Só não é mais arriscado porque esse tipo de negócio é baseado em regimes fiduciários. O que diabo é um regime fiduciário? É quando você consegue colocar um imóvel como garantia. Tá certo? Então, assim, apesar a CRA e a CRI não tem a proteção do FGC, é uma das primeiras diferenças da LCI e da LCA, exatamente isso. A LCI e a LCA tem a proteção do FGC, a CRA e a CRI não tem essa proteção, tá certo? Como não tem essa proteção, os rendimentos acabam sendo um pouco maiores, tá certo? Do que nas CRAs do que nas LCI e nas LCAs. Você não paga imposto de renda na CRA e na CRI, você não paga IOF. Também é outra diferença da CRA e da CRI para LCA e LCI, tá certo? Porém, tem esse risco, ela não é garantida pelo FGC. E também o prazo de liquidez. Geralmente, CRA e CRIs, você tem um período mínimo de 3 anos do dinheiro preso, tá certo? E aí, como é através de uma securitizadora que faz que você compra os títulos através de uma securitizadora, não é através de um banco ou de uma instituição financeira, então tá aí o risco aumentado. Porém, tem a garantia de você conseguir atrelar o imóvel, né? Já que tem o regime fiduciário para garantir isso. Por isso, esse tipo de investimento, até pouco tempo atrás, não era aberto para qualquer tipo de investidor. Eles eram guardados mais para investidores qualificados, que são os investidores que têm acima de R$1 milhão já aplicado, já investido no mercado financeiro. Não é em patrimônio, é em dinheiro que você se qualifica, tá certo? Mas que há pouco tempo foi aberto para o mercado normal e acaba sendo bem atrativo, principalmente para diversificação de carteiras, para você não ficar sempre fazendo sua carteira de renda fixa sempre baseado em CDB, em LCA, em LCI. Existem outras formas a gente conseguir agregar dinheiro. Da mesma
mesma forma das LCA e LCIs, as CRAs e as CRs também podem ser pré-fixadas, pós-fixadas e híbridas, tá certo? Basicamente a diferença é essa, são os órgãos emissores e ela não é protegida pelo fundo garantidor de crédito. Porém, por isso ela acaba lhe dando uma rentabilidade um pouco maior, porém também o volume de capital para investir nelas também acaba sendo um pouco maior. Tá certo? A live de hoje ela é um pouquinho mais chatinha. Por quê? Porque a gente está começando a aprender agora como a gente vai montar, já começar a montar uma carteira. A gente observou, quem está acompanhando a gente desde o início, a gente percebeu que a gente tá fazendo uma gradação passo a passo, por isso que na última live a gente teve que falar dos indexadores. Por quê? Porque quando você começar agora a partir efetivamente para as compras, digamos assim, você precisa disso, principalmente nesses produtos que são os produtos da carteira conservadora. Então, para você montar uma carteira, começar a montar uma carteira de investimentos, normalmente você precisa ter uma parte de renda fixa, né? Ah, mas renda variável dá dinheiro. Concordo, renda variável dá dinheiro para quem consegue já entender, para quem já consegue entender também, para quem já tem a psicologia da perda e etc. Então no começo sempre vai ser fundamental você ter isso, você saber investir em coisas também que não vão lhe render muito, mas que é importantíssimo para a constituição de carteira. Não existe nenhuma carteira no planeta que seja só de renda variável, como também não existe nenhuma carteira no planeta que seja só de renda fixa. Sempre você vai ter as duas coisas. Tá certo? Então aqui, vou tentar recapitular, que eu vi que alguém me pediu para no final tentar recapitular tudo. Basicamente, o que a gente falou hoje? Nós falamos de CDB, nós falamos de LCI, nós falamos de LCA, nós falamos de LC, CRA e CRI. Foi um monte de letrinha. Certo? Vamos lá, passo a passo, bem rapidinho aqui para a gente finalizar. CDBs, certificados de depósitos bancários. Quais são as características principais de um CDB? Eles podem ser pré-fixados, quer dizer, você já vai saber quanto vai ganhar desde o início, tá certo? Já é uma taxa certa. Eles podem ser pós-fixados. Os pós-fixados você só vai saber quanto vai ganhar exatamente quando terminar o prazo, mas geralmente os indexadores são o IPCA, que é a inflação, ou o CDI, né? Que é a taxazinha que os bancos utilizam de dinheiro entre eles. E outra característica dos CDBs, se você resgatar ele antes de 30 dias, você vai pagar IOF, e ao final do período sempre você vai pagar imposto de renda. Então o CDB tem tributação, certo? Esses são os principais pontos do CDB, e eles são protegidos pelo FGC. CDB pré-fixado, PCA, exato. Exatamente, Germaninha. E aí, depois do CDB, nós temos LCIs e LCAs, certo? LCI são as letras de crédito imobiliário, LCA, as letras de crédito do agronegócio. Na verdade é o que? Você está pegando dinheiro, seu dinheiro, e emprestando para empresas investirem no mercado imobiliário ou no mercado de agronegócio, e você vai receber no final desse período que você fez esse empréstimo, você vai receber um dinheiro também corrigido. Também da mesma forma do CDB, eles podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Tá certo? Geralmente são pós-fixados. As LCIs e LCAs quase todas são pós-fixadas, então geralmente são anexadas ao CDI. Quando você for lá na plataforma para comprar, vai estar lá sempre 100, 120, 115% do CDI. E a grande vantagem delas, você não paga imposto de renda. Então nas LCAs e LCIs você está isento da tributação do imposto de renda. Beleza? As letras de câmbio praticamente são iguais às CDBs, só que a diferença não são emitidas por bancos, são emitidas por financeiras. Como são financeiras, como a gente comentou, são instituições menores. Se são instituições menores, eles facilitam, eles querem seu dinheiro. Então, se eles querem seu dinheiro, eles vão lhe oferecer uma grana a mais para isso. Então, geralmente, as letras de câmbio, você consegue ganhos um pouco melhores do que no CDB. São protegidas também pelo FGC. Certo? CRA e CRI são os certificados de recebíveis do agronegócio e os certificados de recebíveis do mercado imobiliário. Diferentemente das LCAs e LCIs, os CRAs e os CRIs não são protegidos pelo FGC, porque são emitidos por securitizadoras, por empresas que não faz parte da cobertura do FGC. Tá certo? São empresas que capitalizam uma dívida e transformam essa dívida em títulos a serem negociados na bolsa para poder captar o dinheiro que estaria a prazo no valor de à vista. Então existe um risco inerente disso. O risco é amenizado. Por quê? Porque eles funcionam como regime fiduciário, que são os regimes que protegem o capital do investidor através de imóveis.
tá certo? Vocês não pagam imposto de renda e vocês não pagam IOF também na CRA e CRI. Até pouco tempo eram investimentos voltados para os investidores qualificados, os investidores que têm mais de 1 milhão já em investimentos, tá certo? Mas que agora já estão mais acessíveis. Antigamente as CRA e CRI, os valores para investimento eram muito altos, porque eram de dívidas e etc, de financiamentos de apartamentos, então envolviam grandes valores. Hoje você já consegue encontrar CRA e CRIs a partir de R$1.000, tá certo? E basicamente a diferença são essas. Não são emitidas por bancos, são emitidas por securitizadoras e não tem a proteção do FGC. Porém, diferente da LCI, a LCI paga IOF, mas não paga imposto de renda. As CRAs e as CRIs nem pagam imposto de renda e nem pagam IOF. Então são ausentes, são isentas de tributação. Beleza? Basicamente é isso, pessoal. A sopa de letrinhas, ela realmente não é um tema muito gostoso, digamos assim, apesar de ser uma sopa, né? Não é muito fácil de digerir, mas eu acredito que com essas dicas, com essas coisinhas, quando vocês começarem a ler, porque também é importante que vocês façam seus estudos próprios, quando vocês começarem a buscar o mercado, vocês vão observar que essas coisinhas que a gente falou, vai ficar mais fácil, vai ficar mais palatável. Se vocês já tiverem com assessoria, quando o assessor for negociar com vocês vão entender melhor isso, vocês não vão ficar achando que é uma coisa de outro planeta, vocês já vão conseguir ter argumentos para poder contra-argumentar, para poder questionar, para pedir, para solicitar a sua própria formação, a sua carteira, e ele dizer se tá legal, se não tá legal, para você não terceirizar isso que é tão importante. Eu sempre sou aberto, eu já tenho um poucozinho de experiência, mas sempre troco informações com o meu assessor, porém já de mais ou menos de tete a tete. Ele vai me oferecer uma coisa, eu vou questionar, vou aceitar, não vou aceitar, e eu acho que isso é que faz o negócio ficar legal. E é por isso que eu acho que é muito bom a gente sempre também ter um assessor, alguém que saiba mais do que a gente, para poder nos ensinar. Então, assim, essas coisas vocês vão ver que vão ficar cada vez vão ficando mais fáceis, da mesma forma que para vocês parece ser difícil, para mim também era, entendeu? E hoje eu já levo isso como quase que natural, já fica tipo no automático, é que nem dirigir um carro. No começo você fica ali, antigamente, né, os carros mecânicos, hoje em dia quase todo carro é automático, mas antigamente quando era carro mecânico, você ia aprender a dirigir, você ficava sempre naquele negócio, vou soltar a embreagem agora, não sei o que, tem que acelerar que horas, ficava naquele negócio meio assim, e depois você tava dirigindo e nem sabia porque tava dirigindo, não precisava mais ficar olhando. Investimento é a mesma coisa. Depois que você começar a entender como funciona, tudo vai ficar mais fácil. Eu não estou dizendo que aqui todo mundo vai sair e virar um Warren Buffett da vida, mas com certeza vocês vão conseguir já fazer várias coisinhas sozinho. E vocês vão ver que cada vez que vocês conseguirem fazer mais coisas só, cada vez mais vocês vão conseguir novos conhecimentos, você vai ver que esse mercado vai ser cada vez mais se ampliando e você vai cada vez mais gostando de fazer isso. Tá certo? Acaba virando um prazer, vira uma rotina. Por isso que o autopagamento é tão importante, porque sem ele você não consegue ter um dinheirinho para poder brincar. Entendeu? Brincar que eu digo no sentido mais legal da palavra, mas na verdade você vai formar aí sua independência financeira, que é algo extremamente importante. Entendeu? A próxima live eu tô pensando aqui, eu ainda vou discutir, vou ver o depoimento de vocês, o feedback que eu adoro receber, tá certo? Provavelmente nós vamos fazer sobre tesouro, vai ser uma live só de tesouro, porque tesouro é algo que muita gente gosta e muita gente já ouviu falar e etc e tal. Então talvez vai ser uma só de tesouro, e no final do mês vai ter uma live que muita gente vai ficar com raiva de mim e vai ter muita gente que vai ficar feliz comigo. É uma live que eu acho que levanta bastante polêmica, mas eu acho ela muito legal, que é a live compra versus aluga. A gente vai fazer uma live só sobre os benefícios e os malefícios de comprar ou alugar um imóvel. Tá certo? Essa live vai ser para finalizar o mês de outubro, vai ser no dia 28. É uma live que eu particularmente gosto muito, certo? Eu acho ela bem interessante, porque quem me conhece sabe do meu perfil, não vou dizer agora para não acabar a surpresa, mas é uma live que incita vários sentimentos, dos bons aos ruins. Mas vocês vão ver que é bem legal, é bem interessante. Muito provavelmente vocês vão abrir a mente para coisas que vocês nem imaginavam. Podem até não mudar a opinião. Na verdade é uma live que eu não quero que ninguém mude a sua opinião entre comprar e alugar.
Na verdade, a minha live é uma live meramente financeira, mas vocês vão ver o meu lado e aí vocês vão conseguir fazer o paralelo e ver o que vocês acham, tá certo? Mandem, por favor, os feedbacks, mandem as perguntas, digam o que vocês querem que eu faça, ou se fazer de uma forma diferente. Mais na frente, a gente vai fazer algumas simulações de carteira, não se preocupe, a gente vai dar. Eu não posso aqui orientar produtos, porque eu não sou um assessor ainda financeiro, né? Eu estou estudando aí para fazer a prova, porque enquanto isso eu não consigo chegar aqui e fazer propaganda do fundo X, Y, Z, porque se a negada ver isso aqui, pode me processar. Entendeu? Então, na verdade, eu tento só incentivá-los, né? Na verdade, a minha intenção aqui é basicamente propagar a educação financeira, propagar essa ideia da independência financeira. Eu não estou aqui para vender produto para ninguém, não ganho nada com isso, eu faço isso aqui por mero prazer. Para mim é um divertimento estar aqui conversando com vocês. Agradeço a presença de quem está aí desde o início, entendeu? Então é isso. A gente vai tentar fazer umas simulações, mas obviamente eu não vou poder. Tem gente que vai no direct, doutor, só aplicar onde, faz isso, faz aquilo. No direct aí sou eu. No direct eu posso até falar, mas assim, no ao vivo eu não posso falar esse tipo de coisa. Então às vezes quando eu não falo não é porque eu não quero, é porque eu não posso, tá certo? Mas vamos continuar que vai dar certo, beleza? Espero vocês na próxima segunda, agora às 9 horas, né, que foi o pedido do pessoal. A gente fez a enquetezinha, o pessoal preferiu esse horário de 9 horas, tá certo? E é isso aí. Sigam a gente lá no Insta, compartilhem com os amigos. Essa live já vai estar no YouTube também, pra gente manter lá todas as livezinhas salvas, tá certo? E vamos pra frente, viu? Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite aí pra todo mundo. Tchau, tchau.